Bom, gente, com muito prazer, estamos começando mais uma segunda dupla com o nosso querido amigo, professor Dr. Jorge Vieira. E o tema deste nosso encontro é: Pastor evangélico diz, em defesa da honra de Deus, o ator Paulo Gustavo deve morrer. Fecha aspas. Estamos nos referindo ao pastor José Olímpio, da Assembleia de Deus de Alagoas, que orou pela morte do ator e humorista Paulo Gustavo. Segundo vários jornais, o pastor está sendo processado criminalmente pelas principais entidades ligadas aos movimentos de defesa dos direitos LGBTQIA+. Bom, olha só. O pastor pediu perdão e escreveu uma nota em que se desculpou pelo ato cometido. Porém, vamos fazer uma breve análise dessa nota. Coisa curta, para que o professor discorra também sobre o tema. Olha só, professor. Em um dos trechos ele diz, abre aspas, para ele, perdão à minha igreja, na qual nasci e me criei, que desde a minha infância na escola dominical tem me ensinado o caminho reto, fecha aspas. Ou seja, talvez ele ache que o ator não tenha um caminho reto, né? O caminho do ator deva ser torto. Segundo ponto, abre aspas, perdão ao meu pastor e presidente, que sempre me ensinou e ensina a todos a não perder tempo nas redes sociais e nem exporem-se nas mesmas. Se tivesse dado ouvidos aos ensinamentos do meu pastor, não teria caído nessa situação, fecha aspas. O que a gente percebe aqui, professor, é que o fato, né, para ele talvez não seja grave desejar que o ator morresse, mas sim dar uma satisfação à sua comunidade religiosa. Enfim, professor, a primeira questão é a seguinte: a que o senhor atribui tamanha ignorância? E por que o evangelismo pregado pelas igrejas evangélicas é tão radical, professor? Boa noite. Boa noite, Gabriel. É um prazer estar aqui com mais um tema, né, que tem uma relevância muito grande para a sociedade, um tema que tem uma grande significação, um simbolismo, né, para dentro do seio da sociedade ocidental, da sociedade cristã. Veja, na verdade, essa questão tem vários elementos. Eu vou passo a passo, de forma didática, né, para que o nosso público possa compreender essa questão. Eu vou trabalhar a questão, primeiro, científica, do ponto de vista antropológico, para a gente entender, e depois eu vou trabalhar a questão do ponto de vista propriamente teológico e bíblico, né? Bíblico-teológico. Veja, como compreender essa situação do ponto de vista científico, da ciência antropológica? Tem um antropólogo que tem como referência, o nome dele, Everardo Rocha. Ele escreveu um livro sobre etnocentrismo, ou mais precisamente, o que é o etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? O conceito é quando eu, na relação com o outro, defino que a minha cultura, que a minha religião, que os meus valores, que a minha visão de mundo é o elemento central para julgar a cultura, os valores, a visão de mundo do outro. Tá? Isso é o etnocentrismo. Etno, né, que ao pé da letra seria etnia, porque você pode colocar num sentido mais amplo, grupo social, nação, povo, enfim. E centrismo
que vem da origem do centro, né? Então, etnocentrismo. Na relação do eu com o outro, eu determino os meus valores como os corretos, os que são retos, né? Que são os verdadeiros, que são aqueles que efetivamente todos devem seguir. Veja, aplicando o conceito do etnocentrismo, nesse caso, qual é o problema? O pastor, né, que disse que nasceu numa igreja evangélica, no culto dominical, em toda a formação, ele compreende que toda a sua formação da Assembleia de Deus, né, onde ele congrega, é o certo, é o correto. Até aí, não tem problema nenhum. À medida que ele, para o seu mundo, para a sua congregação, acredita que é o mundo correto, e, obviamente, todo ser humano, dentro do seu grupo, é socializado como o pastor foi, né? E continua, porque continua acreditando que é o mais correto para a sua vida. Até aí, tudo bem. Agora, quando eu extrapolo essa minha visão de mundo, os meus valores, para o outro, aí é onde está o problema central. Por quê? Porque esse outro, Gabriel, não é unívoco. Esse outro não é único. Esse outro é diverso. Tá? Então, vamos lá. A nossa sociedade, chamada ocidental, parece uma sociedade monocultural, monolítica, né? Mas não é. Nossa sociedade é plural. Nossa sociedade é diversa. Nossa sociedade tem culturas das mais vertentes, matrizes. Então, por exemplo, se a gente pega, nem vou pegar a Europa, nem vou pegar a África, não vou pegar o Brasil, a América Latina. O Brasil, por exemplo. Olha, o Brasil, você sabe quantos idiomas nós falamos no Brasil corriqueiramente, cotidianamente? São cerca de 180 línguas indígenas. Nós temos cerca de 275 povos indígenas com culturas diferentes. Aí você tem afrodescendentes, quilombolas, colônias italianas, colônias alemãs, colônias asiáticas e por aí vai. Se você colocar, Gabriel, um colono gaúcho para conversar com um camponês do sertão de Alagoas, eles vão demorar um bom tempo para compreender a sua linguagem. Porque o Rio Grande do Sul, o interior do Rio Grande do Sul, é muito diferente do interior de Alagoas. Eu tive o meu professor do mestrado e foi meu orientador, Antônio Brandi, é de origem alemã e ele era ali da região de São José do Sul, perto de Montenegro. Ora, o pai de Antônio Brandi, descendente alemão, nasceu no Brasil e não falava português, só falava alemão. Então, quer dizer, olha como o Brasil é muito diversificado. Estou falando do Brasil só. Agora, Gabriel, como eu posso, então, pegar a minha religião, a minha formação cultural, a minha interpretação bíblica para julgar o outro? Não tem como, Gabriel. Então, o caso do pastor, está aí o primeiro problema do ponto de vista científico explicado.
O que ele tem de governabilidade para a vida pessoal não pode aplicar para a vida social dos outros. E essa concepção, aí eu entro na visão bíblico-teológica. Ora, o que o pastor está... E eu já tive a oportunidade, inclusive, de conceder outras entrevistas sobre esse tema, inclusive na Tribuna Independente, da semana passada, tem uma longa entrevista comigo sobre essa questão fundamental. Ora, primeiro, a Igreja Assembleia de Deus é uma interpretação exegética a partir de uma concepção teológica. Primeira coisa. Não quer dizer que a Igreja Evangélica da Assembleia de Deus tem a verdade absoluta, a verdade para todos. Não. Porque aí você tem... Se tivesse, eu até brinco, vou fazer de tom de brincadeira. Eu digo o seguinte, a Igreja Católica, você está na Igreja Católica, que é uma igreja que vem desde os primórdios, né, do cristianismo. Século I, século II. Mas na Igreja Católica, aí você encontra os grupos. Aí você encontra o grupo mariano, apostolado da oração, carismático, das comunidades eclesiais de bases, das pastorais. Então, cada grupo desse na Igreja Católica tem uma concepção, e todos se dizem católicos. Tá? Então, é uma diversidade tão grande que, se você pega um carismático da Igreja Católica, não tem nada a ver com um da comunidade eclesial de base. Completamente diferente, e os dois se dizem católicos. Ora, e os evangélicos? É aí onde eu brinco. O evangélico tem tanta dominação que nem o Espírito Santo sabe direito. Né? Eu dou um exemplo aqui de Maceió. Eu cheguei para morar aqui em Maceió, ali na Serraria, na avenida, numa paralela da Avenida Presidente Vargas, onde fica a Fundação Bradesco. Quem é de Maceió conhece. Né? Na Serraria. Olha, eu cheguei em 1987. Quando eu cheguei, não tinha uma igreja na avenida e na paralela também, nas ruas paralelas. Pasmem, um dia eu fiz questão, né, o ano passado, de contar. Tinham 23 templos, provavelmente já tem mais. Então, tem a igreja quadrangular, tem a igreja adventista, tem igreja, denominação para todo campo. Vem cá, se a verdade está com a Assembleia de Deus, por que todo mundo, o evangélico, não está na Assembleia de Deus? Não é isso? Porque se a Assembleia de Deus tem a verdade, todos os evangélicos estariam dentro da igreja evangélica. E não está dentro da Assembleia de Deus, não estão. Então, quer dizer, o primeiro equívoco do pastor é bíblico, teológico. Depois, nós estamos vivendo um fenômeno, Gabriel, desse fundamentalismo evangélico, que tem vertentes evangélicas e vertentes católicas. Por exemplo, os evangélicos, os neopentecostais, né? Que tem a teologia da prosperidade. Então, venha para cá que você vai ser empresário, se você está desempregado vai ter emprego, se está pobre vai ser rico. É a chamada teologia da prosperidade. Dentro da Igreja Católica também vamos encontrar os carismáticos católicos, que têm a mesma matriz que nasceu nos Estados Unidos, que é isso que está nos dias de hoje. E o que pregam, então, essas denominações, a católica e as evangélicas, né, protestantes? Eles pregam um novo
conservadorismo, valores que eles acreditam que sejam corretos. Então, por exemplo, a questão da homossexualidade. Então, o correto, segundo eles, que fazem uma interpretação bíblica, né, é que o homem nasceu e a mulher, heterossexuais, os dois casam e tem como finalidade a procriação. Esse é o objeto da concepção. E, portanto, quem não está neste critério de heterossexualidade está fora do que é correto, como disse o pastor, que foi formado, entre aspas, no que é reto, a retidão da doutrina. Mas a retidão da doutrina, repito, é para ele, porque é a interpretação da igreja que ele congrega. Ora, aí os nossos seguidores devem estar se perguntando, para aí, professor Jorge, então quer dizer que cada um interpreta do jeito que bem entender? O relativismo? Não, para aí, não é assim. Não é um relativismo que cada um define sua ética, cada um define sua cultura. Não. Cada cultura tem os seus próprios códigos, é diferente. Então, por exemplo, a questão que eu tratei da homossexualidade. Vamos lá. O pastor usou o critério de retidão na interpretação da igreja dele. Vem cá, eu vou pegar um princípio do mandamento teológico de Jesus Cristo. Ele diz, qual é o mandamento do cristianismo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Beleza? Então, qual é o princípio de tudo? O amor. E de onde emana esse amor? Emana de Deus, não é? O amor emana de Deus, porque Deus é amor. Ora, se Deus é amor, Gabriel, se Deus é amor, pergunto a você, ele ia criar algo que não é amor? Não, porque aí seria uma contradição, não é isso? Então, se Deus é amor. Então, se Deus é amor, né? E eu acredito que ele é o amor, né? Todos os seres criados por Deus são frutos do amor. Então, aí, o heterossexual é fruto do amor. O eunuco é fruto do amor. O homossexual é fruto do amor. A lésbica é fruto do amor. Todos os seres que são filhos e filhas de Deus são frutos do amor de Deus. E, portanto, Gabriel, cabe a nós, e aí o Papa Francisco teve uma atitude belíssima quanto a isso, ele disse o seguinte, ora, quem sou eu para julgar o homossexual? Quem sou eu para julgar a lésbica? Eu diria a mesma coisa. Que pretensão tem esse pastor para julgar que o que é reto é o que ele tem como formação na sua doutrina? Sua doutrina é muito limitada. Serve no máximo serve para os congregados dele. Até porque eu conheço a igreja do pastor e eu sei que há muita divergência interna quanto à interpretação deles, desse pastor. Há muita divergência. Não é monolítica, monocultural, porque a sociedade não é assim. E a igreja e a religião refletem o que é a sociedade. Entendeu? Eu não sei se se já citei, Gabriel, eu fui convidado para ser padrinho de um ex-aluno da Assembleia de Deus, inclusive, presbítero da Assembleia de Deus. E aí, o pai dele é pastor. E no dia do casamento,
eu estava lá, e o pastor fez uma pregação na hora da celebração do casamento do filho, ultraconservadora, ultra. A mulher tem que obedecer o homem, a mulher tem que ser submissa, a mulher... Olha, aí, ao meu lado, tinha umas irmãs da Igreja da Assembleia de Deus. Aí uma botou a mão no queixo assim e disse: meu Deus do céu, que pastor ultrapassado. Ora, as irmãs dentro da Assembleia de Deus. E eu não estou dizendo que alguém me disse, eu estou dizendo o que eu acompanhei. Então, quer dizer, em síntese, Gabriel, infelizmente, nós estamos vivendo na sociedade uma concepção fundamentalista, né, do Evangelho, com interesses ideológicos que o pastor tem. O pastor tem interesse ideológico, o pastor tem interesse partidário, ele é ligado a uma vertente partidária, está entendendo? Então, quer dizer, ele está confundindo a opção dele com o Evangelho e o que pregou Jesus, porque Jesus não fez acepção de pessoa, não, Gabriel. Jesus dialogou com o cobrador de imposto, Jesus dialogou com a prostituta, com o pecador, com a pecadora, com todos. Porque aí o que vale é o princípio do Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. E Jesus não disse que o meu próximo era heterossexual, que o meu próximo era homem, que o meu próximo era rico, que o meu próximo era branco. Ele não definiu. Quem é o meu próximo? Lembra quando Jesus disse: quem é o meu irmão? Quem é esse próximo? É aquele que... É isso que Deus vai cobrar da gente, Gabriel. Para quem acredita na ressurreição, para quem acredita na vida eterna, ele vai cobrar o que Jesus disse no juízo final. Quem é esse próximo? É aquele que esteve preso e eu fui visitar. É aquele que passou fome e eu dei comida. É aquele que precisou de mim e eu acolhi. É aquele que estava nu e eu vesti. Olha o que Jesus diz. Infelizmente, a Bíblia é distorcida, é estudada num fundamentalismo que destrói a própria fé cristã. Professor, uma próxima questão, pegando um gancho nisso que o senhor estava falando, do fundamentalismo religioso. É um fenômeno perigoso, né? Perigosíssimo, e por um verdadeiro milagre, né, o povo brasileiro ainda não viveu situações de homens explodindo ônibus, metrô, trem, porque em nome de Deus, né? Tudo isso em nome de Deus. Porém, práticas como essa, né, do pastor da Assembleia de Alagoas, acendem um sinal de alerta para este tipo de conduta. Talvez, né, possa vir a acontecer em nosso país no futuro próximo, né? Então, eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor também acredita que ações violentas, em nome de Deus, possam ocorrer em nosso país? Pois a última vez que isso aconteceu foi na Idade Média com a Santa Inquisição, né? Então, o senhor acredita que isso possa acontecer com esse evangelismo atual pregado aqui no Brasil? Olha, não, já está acontecendo, Gabriel. Mas explodir, eu digo explodir homem-bomba e tal, entendeu? Não, nesse nível eu não acredito que chegue a esse nível. Mas, olha, ontem o presidente Bolsonaro essa semana, né, estava em Manaus e tirou uma foto ao lado de um pastor de uma igreja, de uma denominação adventista, se não me falha a memória, onde ele pega um cartão de um CPF cancelado, comemorando a morte.
das pessoas. Essa é uma linguagem dos milicianos, quando eles eliminam um inimigo. Na briga entre as lideranças do tráfico, quando eles eliminam um, aí eles fazem CPF cancelado. Não é isso? Então, quer dizer, essa brutalidade em nome de Deus, essa violência em nome de Deus já está acontecendo. Né? Não está na dimensão de chegar de uma bomba, o caso que aconteceu no 11 de setembro, nas Torres Gêmeas, né? Mas a violência cotidiana em nome de Deus já está acontecendo. E ela é mais perigosa, inclusive, Gabriel, porque ela mata silenciosamente. Ela mata silenciosamente. As Torres Gêmeas, o ataque às Torres Gêmeas, né, chamou a atenção do mundo, mas a matança dos negros, né, em Alagoas, no Brasil, a matança dos homossexuais, travestis, lésbicas no Brasil é silenciosa. A matança das crianças atacadas, né, por pais, padrastos, familiares. Todo mundo agora está discutindo o caso Jairinho, do Rio de Janeiro. E ele usou, na campanha, o nome de Deus, que era evangélico, em nome de Deus, e, inclusive, algumas evangélicas pedindo voto para ele, que era um homem de família, defensor de valores. E olha o que aconteceu com ele. Então, quer dizer, em nome de Deus, já estão matando, já estão destruindo crianças, lésbicas, homossexuais, negros, mulheres, né? Feminicídio, quantas mulheres não estão assassinadas agora e violentamente atacadas nesse período da pandemia, porque tem que conviver em casa com um homem. Está entendendo? Então, quer dizer, e são pessoas que estão no culto, que estão na missa, estão celebrando cotidianamente o nome de Deus, quando, na verdade, é a negação de Deus. Perfeito. Professor, a próxima questão é a seguinte: os evangélicos brasileiros, né, criam divisões, até pegando um gancho no que o senhor falou na sua explanação inicial, eles criam divisões, né, na nossa sociedade, em geral, de acordo com a sua visão de mundo, ao passo que nem eles mesmos se entendem, né? É o que o senhor havia falado anteriormente. Pois denominações religiosas, dentro do próprio segmento, acabam se estranhando quanto à interpretação de textos bíblicos e tudo mais. E usam do entendimento que melhor se identificam para professar a sua fé. Um fenômeno que deixou de ser prática no Rio de Janeiro, nos trens da Supervia, foi a pregação de cultos dentro dos trens e dentro dos ônibus. Aquilo era um absurdo. Eu não sei se o senhor, na época, acompanhou, flagrou esse tipo de pregação, porque eu não sei por que se grita tanto, porque eram gritos absurdos, aquilo ali causa um desconforto terrível, inclusive para quem eu creio eu, da própria religião deles. Enfim, o senhor acha, professor, que esse modelo de lei, uma lei estadual, da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio, o senhor acha que deveria ser trazida para a esfera federal, ampliada para todo o país? Porque a gente vê isso em Maceió, em Recife, em Manaus, né? Você entra no ônibus, paga a passagem, senta ali, às vezes com a cabeça estourando, e entra um cara e tá. O que o senhor acha sobre isso, professor? O senhor acha que deveria ser federalizada a lei? Olha, a grande questão é o seguinte: as pessoas confundem o público e o privado. Tá? Então, por exemplo, antigamente,
falando da Assembleia de Deus, mesmo que é uma das mais antigas no Brasil, a Assembleia de Deus, né? Eles tinham aqueles microfones em cima da igreja que ninguém aguentava. Era de 6 horas da noite a 10, 11, eles gritando no microfone para todos os lugares. Veja, como eu disse, o grande problema está aí. Porque a religião é um fenômeno social de determinadas pessoas que se identificam com aquele tipo de religião. Ora, aí eu não posso fazer proselitismo da minha religião no espaço público. Eu tenho que respeitar o outro. Não é? Aí diz, e a liberdade de expressão? A liberdade de expressão, eu tenho que respeitar o outro. Como você diz, eu entro num trem. Eu não estou obrigado a ouvir a pregação, não. Porque aquele espaço ali, eu estou pagando a mesma passagem igual a do pregador. Então, quer dizer, no ônibus, a mesma coisa. Eu morei um ano em Nova Iguaçu e estudava na PUC, que fica na Gávea, né? E aí eu pegava o trem de Nova Iguaçu para a Central do Brasil e depois tomava um ônibus todos os dias. Tomava um ônibus para Gávea, né? Ora, você tinha que estar ouvindo, né? Ou recebendo aqueles panfletinhos, né? Daquelas mensagens que já vêm carimbadas de autoajuda. Mas, para aí, eu tenho o direito de não querer. Não tem nada a ver sobre a minha fé, sobre a minha opção. Então, eu compreendo que tem que ser regulamentado, né, em todos os espaços, fazendo essa diferença. O que é o público e o privado, o que interessa ao coletivo e o que interessa ao indivíduo. Então, se alguém quer ouvir a palavra daquela pessoa que não tem fundamento nenhum, inclusive, diga-se de passagem, aqueles pregadores, exatamente, as pregações deles são umas aberrações, não tem fundamento nenhum, bíblico, teológico, nenhum, né? Inclusive, até para eles mesmos. Eles falam de uma forma incontrolável. Já tem aquilo decorado. Aí cita 1000 versículos, capítulos, tal, porque já tudo programado, que recebeu, que transparece uma lavagem cerebral. Está entendendo? E aí força a ter que ouvir. Aqui em casa mesmo, de vez em quando aparece evangélico. Testemunho de Jeová, visitando, enfim. A primeira coisa, quando eu abro, pergunto o que é, aí vem aquela conversa de querer anunciar, tal. Eu digo, olha, muito obrigado, eu tenho já a minha religião, por favor. E eles continuam insistindo. É um absurdo na porta da sua casa. Quer fazer de tudo. E quando é dia de domingo pela manhã, que 7 da manhã eles estão aí ninguém merece, né, cara? Ninguém merece, mas é verdade. 7 da manhã o cara trabalhou, eu mesmo trabalhei o sábado todo, dando aula na graduação, no curso de Direito do SESMAC. Aí trabalhei o sábado até quase 1 hora da tarde, almocei, depois voltei para trabalhar no computador, para encaminhar as outras coisas, né? Quando chega, aí você quer descansar no domingo, acordar num horário tranquilo, aí você tem a cigarra, o grupo, aí ninguém merece. Então, quer dizer, é um pessoal que não respeita o outro. Tem que respeitar se eu quero ouvir, eu não quero. Você imagine, eu sou formado em teologia pela a PUC do Rio de Janeiro. Eu tenho teologia.
E estudei uma teologia que não é a teologia de proselitismo, é a teologia acadêmica, científica, com os maiores teólogos, no mínimo da América Latina, porque alguns dos meus professores davam aula um semestre no Brasil, outro semestre na Europa e nos Estados Unidos. Está entendendo? Então, eu tive, modéstia à parte, um estudo teológico de nível internacional. Então, quer dizer, não dá para você estar se submetendo à posição como se você fosse uma pessoa leiga, como eles tratam todas as outras pessoas a partir do apelo emocional que Jesus está voltando, né? Jesus volta todo momento, toda hora na nossa vida, desde quando você procure, você esteja querendo celebrar Jesus Cristo a partir da sua opção religiosa, né? Mas nós não temos só uma opção cristã, nós temos os afrodescendentes, os quilombolas, os indígenas que têm seus deuses, os espíritas que têm outra forma de celebrar também, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista do que eles acreditam em Deus. Então, quer dizer, a gente tem que respeitar essa diversidade, né? E porque nossa sociedade é plural. Com certeza. Professor, uma penúltima questão para a gente. Vendilhões do templo e sepulcros caiados. Eis os verdadeiros falsos profetas que utilizam-se da fé dos mais humildes para roubar-lhes até mesmo as suas almas. O que o Senhor tem a dizer sobre a concessão de rádio e TV para grupos religiosos que utilizam-se da TV aberta, tá, para tal fim? Afinal de contas, vassouras e óleo ungidos são vendidos por R$ 1.000, professor. R$ 1.000. Como é que você vende uma vassoura por R$ 1.000? O que o senhor tem a falar sobre essa questão da concessão de rádio e TV aberta para esses grupos? Isso. Eu vou lhe dizer de uma forma, não somente, Gabriel, para as denominações religiosas, mas aí você tem políticos, tem outros setores, empresários. Eu lhe digo com absoluta convicção, se o Brasil fosse um país sério, do ponto de vista da legislação, do ponto de vista da Constituição Federal, já tinha fechado todos esses canais de televisão. Por quê? Porque, como preconiza a Constituição, a propriedade desses canais é público. Está entendendo? É uma concessão do Estado para ser operada pelo setor privado. Veja, e qual é o problema? Porque o Brasil, até hoje, depois da promulgação da Constituição de 88, ainda não regulamentou os meios de comunicação. Então, não tem uma legislação, né? E eu sou professor de jornalismo, publicidade, modesta parte conheço, e sou formado em jornalismo também. Infelizmente, o grande problema é esse. Então, se o Brasil, repito, fosse um país sério, do ponto de vista legal, é só pegar o que diz a Constituição Federal. Fechava todo esse uso indevido de concessões que são veiculados para políticos, para igrejas de todas as vertentes, entendeu? É só aplicar a lei. Por quê? Porque a concessão, como é do Estado, tem que cumprir determinadas regras diante da relação com a sociedade. Então, tem que respeitar, né, a ética, tem que respeitar a sociedade, tem que respeitar os valores, tem que respeitar a democracia, mas a concessão tornou-se uma propriedade privada que é usada de acordo com os interesses políticos, partidários e religiosos
de quem tem a concessão. Perfeito. Professor, para a gente encerrar, que mensagem o senhor deixa, né, para aqueles que praticam a intolerância religiosa e o ódio, né? Muitos desses seguidores dessas igrejas. Qual mensagem que o senhor deixa para essas pessoas que distorcem qualquer tipo de visão de mundo que vá de encontro aos seus interesses, aos seus ensinamentos, enfim? Qual mensagem que o senhor deixa para o nosso público? Eu vou dizer o seguinte. Primeiro, a grande questão, inclusive com o caso específico do pastor e de outros. Teve aquele outro pastor que quebrou a imagem de Nossa Senhora, está entendendo? Então, a imagem tem um simbolismo para os católicos, né? Demonstrou efetivamente a falta de respeito para com o outro. O que é que eu digo efetivamente para esse pastor, que inclusive faz essa carta pedindo desculpa daquele ato, mas ele está pedindo desculpa, eu não tenho dúvida, pela repercussão que teve. Então, para todos esses, primeira coisa, tem que aprender o seguinte: a tua religião, a tua denominação que você congrega serve para você. Primeiro passo. Então, você ensine lá a seus filhos, a sua mulher, a seu marido, a seu pai, de quem ele tem ou ela tem relacionamento, dentro do seu grupo social. Primeira coisa, respeite o outro. Se você conseguir convencer o outro para ir para a tua igreja, tá. Então, aí vem o papel do convencimento. Agora, você não pode impor ao outro a sua visão de mundo, de forma nenhuma. Caso imponha, e aí o Ministério Público de Alagoas está exatamente entrando com ação em relação ao pastor, né? Deve ser exatamente o Poder Judiciário, o Ministério Público, todas as instituições devem fazer cumprir o direito na Constituição Federal, ou seja, o respeito ao outro. Aí não tem saída. Aí não tem saída. O caso efetivo é isso que eu digo. Primeira coisa, viva a sua religião, tente convencer o outro, na forma, respeitando o outro, respeitando a religião do outro, respeitando a vida do outro. Agora, caso não respeite, vem a força da lei para efetivamente cobrar o seu comportamento. Eu acho que não tem saída. Ou você se autocompreende dentro do seu mundo religioso, respeitando o outro, e se não o fizer, a lei o fará cumprir. É isso. Perfeito. Professor, muito obrigado mais uma vez por estar junto comigo, com todos nós, nosso público, nessa segunda dupla. Foi um prazer imenso, mais uma vez, recebê-lo. E segunda-feira que vem estaremos aqui, com fé em Deus, para mais um tema, né? Discutirmos mais um tema aí, para o progresso da nossa sociedade. Boa noite e um grande abraço. Um grande abraço. E Até até a mais. próxima segunda-feira.